Você já parou para pensar como é difícil assumir o lugar de alguém gigante? Imagine a cena. Moisés, o libertador, o homem que falou com Deus face a face, o líder que abriu o Mar Vermelho, agora não está mais presente. E diante de milhões de pessoas, um novo nome surge: Josué. Quem era Josué? Apenas um servo, um auxiliar fiel, mas que, aos olhos humanos, nunca poderia carregar tamanha responsabilidade. E, no entanto, é justamente esse homem, aparentemente comum, que Deus escolhe para conduzir Israel na maior das jornadas, conquistar a terra prometida. Essa história é muito mais do que um relato antigo. Ela fala comigo e com você hoje, porque todos nós já nos sentimos assim, pequenos demais diante de grandes desafios, inseguros demais para a missão que está diante de nós, com medo de não estar à altura daquilo que Deus nos confiou. E é nesse exato ponto que a vida de Josué se torna um espelho para a nossa própria caminhada de fé. Deus não pediu a Josué que fosse Moisés. Ele não precisava imitar seu antecessor, não precisava ter as mesmas palavras, nem repetir os mesmos milagres. O que Deus pediu foi algo muito mais profundo: coragem. Ser forte e corajoso, disse o Senhor, repetidas vezes, como quem sabia que o coração de Josué tremia diante da tarefa. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Porque assim como Josué, você também tem muralhas pela frente. Não muralhas de pedras como as de Jericó, mas muralhas de problemas, de medos, de dores, de situações que parecem intransponíveis. E aqui está a verdade que transforma tudo. Quando Deus está no comando, a vitória não depende de estratégias humanas, mas da fé. Quem imaginaria que as muralhas mais impenetráveis da época cairiam ao som de trombetas e de um grito de fé? Que exército se prepararia dessa forma? Mas é assim que Deus age, quebrando expectativas, desafiando a lógica, mostrando que não é pela força do braço, mas pelo poder da obediência. Josué nos ensina que não importa se você se sente pequeno, porque o Deus que caminha à frente é grande. Ele mostra que não é a posição que você ocupa, nem os recursos que você tem, que determinam sua vitória, mas a sua disposição de confiar e obedecer. É por isso que a história dele continua viva até hoje, ecoando em cada coração que precisa de coragem para enfrentar as próprias muralhas. E eu quero que você se prepare, porque nos próximos minutos vamos mergulhar em cada detalhe dessa trajetória. Vamos caminhar junto com Josué desde o momento em que ele recebe o chamado, até a hora em que se torna um conquistador da promessa. Vamos sentir o peso de suas responsabilidades, a intensidade de suas batalhas e a glória de suas vitórias. Mais do que uma história, você vai descobrir um caminho para a sua própria vida. Como enfrentar seus medos, como confiar no impossível e como experimentar o poder da fé que derruba muralhas. Então, fique comigo, porque o que você vai ouvir não é apenas sobre Josué, é sobre você, sobre a sua vida, sobre o que Deus ainda pode fazer através da sua fé. E antes da gente avançar nessa jornada com Josué, eu preciso te pedir algo muito especial. Se essa palavra já começou a falar com você, deixa o seu like neste vídeo. Esse simples gesto faz com que a mensagem alcance muito mais pessoas que também precisam de coragem para derrubar suas muralhas. E mais, escreve aqui nos comentários se você já se sentiu como Josué, diante de um desafio que parecia maior do que você. Compartilhe com a frase "Eu sei como é", porque sua experiência pode encorajar alguém que vai ler depois. E se você ainda não está inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma mensagem de fé e inspiração que temos preparado aqui. Estamos construindo uma família de fé e você é parte essencial dela. A morte de Moisés havia deixado um vazio enorme entre o povo de Israel. Quem poderia substituir aquele que falava face a face com Deus, que havia confrontado Faraó, estendido a vara sobre o Mar Vermelho e conduzido uma nação inteira através do deserto? Aos olhos humanos, ninguém seria capaz de assumir tamanho chamado. Moisés não era apenas um líder político ou militar.
Ele era o referencial espiritual do povo. E, de repente, a voz que ecoava como autoridade diante das multidões se calou. É nesse cenário de incerteza e fragilidade que o nome de Josué aparece. Ele não era da linhagem sacerdotal. Não era alguém com posição de destaque entre as tribos. Não tinha a mesma aura de Moisés. Josué era conhecido por sua fidelidade, por estar sempre ao lado do líder, servindo, aprendendo, permanecendo firme quando outros vacilavam. Era um servo antes de ser um líder, um discípulo antes de ser mestre. E talvez exatamente por isso tenha sido escolhido. A lógica humana diria que seria necessário alguém tão carismático e poderoso quanto Moisés para manter o povo unido. Mas a lógica divina enxerga diferente. Deus não escolhe pela aparência, nem pelo status, mas pelo coração. Ele viu em Josué um espírito de coragem, uma fidelidade inabalável e uma disposição de obedecer sem questionar. E é assim que ele age também conosco. Não chama os capacitados, mas capacita aqueles que chama. Josué não surgiu do nada. Ele já havia mostrado sinais de seu caráter. Foi ele um dos espias enviados à Terra Prometida, que junto com Caleb trouxe um relatório de fé quando os demais apenas espalhavam medo. Enquanto a maioria dizia, não dá, as cidades são fortificadas, os gigantes são invencíveis. Josué e Caleb declararam, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra. Essa ousadia de fé já revelava quem Josué era. Alguém que não olhava para as muralhas com medo, mas para Deus com confiança. Mas, ainda assim, assumir a posição de Moisés não era simples. Imagine a pressão. Liderar centenas de milhares de pessoas, atravessar terras hostis, enfrentar exércitos poderosos, carregar sobre si a responsabilidade da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. A cada passo, Josué devia sentir o peso do que estava em suas mãos. E Deus sabia disso. Por isso, antes de qualquer batalha, antes da conquista de Jericó ou das demais vitórias, a primeira palavra que Josué recebeu do Senhor foi um encorajamento. Sê forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Esse detalhe é precioso. Deus não começou dando a Josué estratégias militares ou mapas de conquista. Ele começou fortalecendo sua identidade, lembrando-o de que a presença divina seria sua maior arma. A força de Josué não estava em sua experiência ou em sua habilidade, mas na certeza de que Deus não o deixaria sozinho. Essa realidade fala profundamente conosco. Quantas vezes nos sentimos pequenos demais para os desafios que estão diante de nós? Quantas vezes olhamos para pessoas que admiramos e pensamos, eu nunca serei como elas, eu nunca conseguirei fazer o que elas fizeram. A vida de Josué nos ensina que Deus não espera que sejamos cópias de outros. Ele não queria outro Moisés. Ele queria Josué com sua fé, sua coragem e sua disposição. E é aqui que acontece a grande quebra de expectativa. O sucessor improvável se torna o líder inesquecível. Josué não tinha o perfil esperado, mas tinha o coração disponível. Ele não começou com a confiança do povo, mas com a promessa de Deus. E essa é a chave para qualquer liderança espiritual. Não é a aprovação humana que sustenta, mas o chamado divino. Enquanto Moisés havia aberto o caminho para o povo sair da escravidão, Josué seria o responsável por levá-los à herança. Moisés simbolizava a lei. Josué representava a conquista pela fé. E aqui vemos também um retrato profético. Josué é uma figura que aponta para Jesus. Inclusive, o nome Josué e Jesus vêm da mesma raiz hebraica, Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. Assim como Josué conduziu o povo à terra prometida, Jesus é quem nos conduz à verdadeira promessa eterna. O que aprendemos então ao ver Josué assumir o lugar de Moisés? Que Deus escolhe quem ninguém espera. Ele chama servos, não celebridades. Ele levanta os fiéis, não os mais populares.
Ele pega os improváveis e os transforma em instrumentos poderosos. E se ele fez isso com Josué, pode fazer com você também. Assumir o lugar de alguém tão grandioso como Moisés não era apenas um desafio, era quase um fardo impossível de carregar aos olhos humanos. Moisés não havia sido apenas o líder político de Israel, mas também seu guia espiritual, o profeta que falava com Deus como quem fala com um amigo. O povo tinha visto Moisés interceder nas horas mais críticas, levantar suas mãos e deter exércitos, subir ao monte e descer com as tábuas da lei, clamar diante do Senhor até mudar o rumo da história. Como alguém poderia sucedê-lo? Quem teria coragem de se colocar diante de centenas de milhares de pessoas e dizer: agora eu sou o líder? Josué conhecia Moisés de perto. Não falava apenas de ouvir falar, mas havia caminhado ao seu lado. Era testemunha ocular de seus encontros com Deus, de suas decisões difíceis, de sua paciência em meio às murmurações constantes do povo. E agora, com a morte de Moisés, Josué se via sozinho, à frente de uma multidão que tantas vezes já havia se rebelado contra a liderança anterior. O peso da responsabilidade não estava apenas na missão de entrar e conquistar a terra prometida, mas em manter unido um povo de coração dividido. Talvez Josué se sentisse inseguro. Afinal, mesmo com sua experiência como guerreiro, ele nunca havia liderado a nação inteira. Ele era conhecido por sua fidelidade e coragem, mas agora precisaria provar que podia guiar o povo não apenas em batalhas, mas em todos os aspectos da vida comunitária. O desafio era enorme, como substituir um homem cuja face brilhava depois de falar com Deus. Como inspirar confiança em um povo que tantas vezes preferira olhar para trás, desejando voltar ao Egito. Deus, no entanto, sabia exatamente como lidar com as inseguranças de Josué. É por isso que, repetidas vezes, ele disse: "Sê forte e corajoso." Essa frase não era apenas um conselho, mas uma ordem. Não estava baseada em qualidades humanas, mas na presença divina que o acompanharia. Deus não disse a Josué: "Lembre-se de suas habilidades" ou "confie em sua experiência militar." Ele disse: "Não temas, porque eu estarei contigo." A responsabilidade era grande, mas a garantia era maior: a presença do Senhor. Essa lição é extremamente prática para nós hoje. Quantas vezes carregamos fardos de responsabilidades que parecem maiores do que podemos suportar? Seja na família, no trabalho, no ministério ou até em nossa vida espiritual, muitas vezes nos sentimos insuficientes para a missão. Olhamos para quem veio antes de nós, para aqueles que admiramos e pensamos: "Eu nunca estarei à altura." Mas a resposta de Deus continua sendo a mesma. Não se trata do tamanho da sua força, mas da presença dele em sua vida. O peso que Josué carregava era real, mas ele não precisava carregá-lo sozinho. Deus não havia apenas transferido a missão, havia transferido também a promessa de estar junto em cada passo. O mesmo Deus que havia sustentado Moisés, agora sustentaria Josué. O que mudava era o instrumento humano, mas o poder continuava sendo o mesmo. É interessante notar que, mesmo sendo sucessor de Moisés, Josué não precisava imitar seu estilo de liderança. Moisés havia sido o libertador. Josué seria o conquistador. Moisés abrira o caminho, Josué iria completar a jornada. Cada líder tem sua função no plano divino e Deus distribui responsabilidades de acordo com seus propósitos. O peso de Josué não era ser o novo Moisés, mas ser fiel ao chamado específico que lhe havia sido dado. Aqui, encontramos um princípio precioso. Deus não nos chama para sermos cópias de outros, mas para cumprirmos nosso próprio papel. O peso da responsabilidade pode parecer esmagador quando tentamos nos comparar, mas se lembrarmos que nossa missão é única, descobrimos que o mesmo Deus que nos escolheu também nos capacita. A responsabilidade de Josué incluía não apenas guiar o povo, mas também fortalecer sua fé. Antes mesmo das grandes batalhas,
Ele precisaria conduzi-los à travessia do Jordão. Um ato de confiança que reafirmaria que Deus ainda estava no controle. Isso mostra que as maiores responsabilidades não começam com armas e estratégias, mas com fé e obediência. Ao carregar o peso da liderança, Josué nos ensina que ser escolhido por Deus não é viver livre de medos, mas aprender a confiar mesmo no meio da pressão. Ele provavelmente teve noites em que questionou sua própria capacidade, mas sua força estava em voltar-se para as promessas de Deus. O mesmo acontece conosco. O peso das responsabilidades não desaparece, mas se torna suportável quando lembramos quem está nos sustentando. Assim, Josué começa sua jornada como líder, não se apoiando em si mesmo, mas no Deus que o levantou. A responsabilidade era grande demais para qualquer homem, mas não era grande demais para o Senhor que caminhava à sua frente. Depois da morte de Moisés, o coração de Josué devia estar cheio de dúvidas. Ele já havia assumido batalhas, já havia provado sua fidelidade como servo, mas agora era diferente. Não se tratava mais de seguir ordens de Moisés ou ser o braço forte em uma guerra específica. Era liderar um povo inteiro em direção ao cumprimento da promessa. O silêncio de Moisés devia pesar, e a expectativa da multidão aumentava. Nesse momento crítico, Deus não deixou Josué sem resposta. Antes de qualquer estratégia militar, antes de qualquer conquista territorial, o Senhor falou diretamente com ele, e suas palavras ecoaram como um fundamento para toda a sua missão. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. O detalhe mais fascinante é que essa exortação não foi dita apenas uma vez. Deus repetiu ser forte e corajoso várias vezes, como quem sabia que a alma de Josué precisava ouvir, insistir, acreditar. A repetição não era casual, mas uma forma divina de firmar a identidade do líder. Deus sabia que as batalhas externas seriam duras, mas que a maior guerra aconteceria dentro do coração de Josué, a luta contra o medo e a insegurança. Quando o Senhor reforçou sua promessa, ele fez questão de lembrar que a vitória não viria da espada, mas da obediência. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, a força de Josué não estava em sua habilidade como guerreiro, mas em sua fidelidade à palavra de Deus. Isso é poderoso. Deus estava dizendo: você terá sucesso, mas não porque é habilidoso, e sim porque me obedece. E aqui encontramos uma lição profunda. Muitas vezes, quando recebemos uma grande responsabilidade, pensamos que precisamos nos preparar apenas com técnicas, habilidades e estratégias. Claro, tudo isso é importante, mas o verdadeiro segredo está na conexão com Deus. A coragem que vence muralhas não nasce da autoconfiança, mas da certeza de que o Senhor está conosco. É isso que Deus estava reafirmando a Josué. É interessante notar que a promessa de Deus incluía tanto incentivo quanto responsabilidade. Ele dizia: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Essa era uma palavra de segurança, uma garantia de vitória. Mas ao mesmo tempo acrescentava: tão somente ser forte e muito corajoso. Isso nos mostra que a presença de Deus não elimina o nosso papel. A vitória é garantida, mas exige fé, exige ousadia, exige que nos levantemos, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Josué precisava ouvir isso porque a caminhada não seria fácil. Ele enfrentaria cidades fortificadas, povos hostis, traições internas e até derrotas inesperadas. Mas se permanecesse firme na promessa, nada poderia detê-lo. E, de fato, toda a sua trajetória como líder foi marcada por essa palavra: ser forte e corajoso. Quantas vezes, em nossa própria vida, nos sentimos exatamente como Josué? Sabemos que Deus nos chamou,
mas o medo e a insegurança tentam nos convencer de que não somos capazes. Nesses momentos, a voz de Deus continua ecoando: não temas, porque eu sou contigo. Essa promessa não foi apenas para Josué, mas é para todo aquele que decide viver pela fé. A coragem que precisamos não vem de nós, mas da certeza de que não estamos sozinhos. E aqui há também uma quebra de expectativa. Quando pensamos em coragem, imaginamos alguém destemido, que nunca vacila. Mas Deus estava falando com Josué justamente porque ele sabia que o coração dele podia vacilar. A coragem bíblica não é ausência de medo, mas decisão de seguir em frente apesar do medo. Isso significa que você não precisa esperar se sentir pronto para obedecer. Basta confiar que, no caminho, Deus fortalece suas mãos. A promessa confirmada por Deus não era apenas um encorajamento pessoal, mas um selo público. O povo precisaria ver que o Senhor estava com Josué, assim como havia estado com Moisés. Por isso, cada vitória subsequente seria uma confirmação dessa palavra inicial. A fé de Josué não se baseava em conquistas passadas, mas na promessa viva que Deus renovou em seu coração. E de forma ainda mais profunda, essa promessa apontava para algo maior. A herança que Josué daria ao povo era a terra prometida, mas a herança que Cristo nos dá é eterna. Se Josué ouviu ser forte e corajoso para conquistar Canaã, nós ouvimos a mesma palavra para conquistar a vida que Deus sonhou para nós. As muralhas de hoje podem ter outros nomes: depressão, escassez, rejeição, medo, enfermidade, mas a promessa continua a mesma. Eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Assim, a história de Josué se torna também a nossa. Ele não venceu porque era o mais preparado, mas porque acreditou na promessa. E essa mesma voz que o sustentou no passado continua viva hoje, dizendo a mim e a você: ser forte e corajoso. Depois de ouvir a promessa de Deus, ser forte e corajoso, Josué ainda precisava de algo essencial: a confirmação diante do povo. Uma coisa era Deus falar em secreto ao coração dele, outra era toda a nação acreditar que aquele homem era realmente o escolhido para suceder Moisés. Afinal, o povo de Israel tinha uma memória longa. Eles haviam visto Moisés estender sua vara e o Mar Vermelho se abrir diante de seus olhos. Eles haviam experimentado o maná caindo do céu, a água jorrando da rocha, a presença de Deus descendo em nuvem e fogo. Agora, como confiar que Josué, um servo até então, poderia carregar tamanha responsabilidade? Deus, porém, não deixou espaço para dúvidas. Ele escolheu um evento grandioso para confirmar Josué diante de todos: a travessia do Rio Jordão. Esse não era um rio comum. Naquela época do ano, ele estava cheio, transbordando pelas margens por causa da colheita. Humanamente falando, seria impossível atravessar com toda uma multidão, mulheres, crianças, idosos, além dos rebanhos. O cenário era ideal para um milagre, e era exatamente isso que o Senhor queria realizar. Josué transmitiu as instruções ao povo. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, iria à frente, carregada pelos sacerdotes. O povo deveria manter distância, reverência, porque era o Senhor quem iria abrir o caminho. Quando os pés dos sacerdotes tocassem nas águas, algo sobrenatural aconteceria. Imagine a expectativa, o coração acelerado de cada israelita, lembrando-se da travessia do Mar Vermelho e se perguntando se veriam algo semelhante agora. E então, o milagre aconteceu. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca tocaram as águas do Jordão, o rio parou de correr. As águas se acumularam, formando uma muralha à distância, enquanto o leito do rio ficou seco diante da multidão. O povo atravessou em segurança, cada passo sendo não apenas um movimento físico, mas uma declaração de fé. Ali, diante de todos, Deus estava dizendo: assim como estive com Moisés, estarei com Josué. Esse momento foi decisivo para a liderança de Josué. Ele não precisou se defender, não precisou provar nada com palavras ou discursos. Foi Deus quem confirmou sua autoridade diante da nação,
com um milagre público e incontestável. O Jordão se tornou o palco de sua legitimação, assim como o Mar Vermelho havia sido para Moisés. A mensagem era clara. A presença de Deus não estava presa a um homem, mas acompanhava a missão e a promessa. É impossível não pensar no impacto emocional dessa travessia. Imagine os pais segurando as mãos de seus filhos e dizendo: olhem, filhos, o mesmo Deus que abriu o mar para nossos pais está abrindo o rio para nós. Imagine os mais velhos que haviam nascido no deserto, atravessando pela primeira vez rumo à terra prometida, sentindo que a espera de 40 anos finalmente chegava ao fim. Cada passo era uma mistura de lágrimas, alegria e esperança. E Josué, no meio disso tudo, devia estar com o coração em chamas. Não era apenas a vitória de ver o povo atravessar. Era a confirmação de que Deus havia cumprido o que prometera. Não o deixaria nem o desampararia. Ele não estava sozinho. Para marcar esse momento, Deus ordenou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem pedras do meio do rio e as levassem como memorial. Essas pedras seriam um testemunho para as gerações futuras. Sempre que alguém perguntasse o que significavam, o povo poderia responder: as águas do Jordão se abriram diante da arca da aliança do Senhor, para que pudéssemos atravessar em terra seca. Não era apenas um acontecimento passageiro, mas um sinal eterno da fidelidade de Deus. Esse detalhe nos ensina algo importante. Nossas vitórias não são apenas para nós, mas para os que virão depois. Quando Deus faz um milagre em nossa vida, Ele não quer apenas nos abençoar no presente, mas deixar marcas que inspirem nossos filhos, netos e todos que ouvirem nossa história. O Memorial de Pedras no Jordão é um convite a lembrar sempre que a fidelidade de Deus atravessa gerações. A travessia do Jordão também tem um simbolismo espiritual profundo. O rio representava a barreira final antes da herança. Assim como Israel precisou atravessá-lo para entrar em Canaã, nós também enfrentamos barreiras que parecem intransponíveis antes de vivermos o que Deus prometeu. Mas quando a presença do Senhor vai à frente, aquilo que parecia impossível se torna passagem. O Jordão aberto nos lembra que nenhuma barreira pode impedir o cumprimento do propósito de Deus. E há ainda algo mais. Essa travessia aponta para Cristo. Assim como a Arca da Aliança entrou nas águas primeiro, representando a presença divina abrindo o caminho, Jesus entrou em nossas maiores águas, a morte e o pecado, para que pudéssemos atravessar em segurança. Ele é o verdadeiro líder que nos conduz para a herança eterna. No fim, o Jordão não foi apenas um rio. Foi o palco em que Deus selou a liderança de Josué, renovou a fé do povo e mostrou que sua promessa estava de pé. E da mesma forma, Ele continua nos chamando a atravessar nossos próprios Jordões, confiando que quando a presença dele vai à frente, não há rio caudaloso que possa nos deter. Após a travessia milagrosa do Jordão, Josué e o povo estavam acampados em Gilgal. O impossível já havia acontecido diante de seus olhos, mas agora vinha a etapa mais difícil, a conquista. O primeiro obstáculo era Jericó, uma cidade fortificada, com muros altos e aparentemente intransponíveis. Humanamente não havia como vencê-la, e Josué sabia disso. Ele era guerreiro experiente, havia enfrentado batalhas no deserto, mas nenhuma estratégia militar parecia suficiente contra muralhas tão imponentes. Foi nesse cenário que aconteceu um dos encontros mais marcantes de toda a sua vida, e talvez de toda a Bíblia, o encontro com o anjo do Senhor. A narrativa é envolvente. Josué, sozinho, provavelmente refletindo sobre os próximos passos, levanta os olhos e vê um homem em pé, com a espada desembainhada na mão. A cena por si só já era impactante. Um guerreiro pronto para a batalha, parado diante dele. Josué não hesita em perguntar: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta, porém, não foi a que ele esperava. O homem disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor.
Aqui está a primeira grande revelação. Deus estava mostrando a Josué que a batalha não era apenas dele, nem do povo de Israel. Era do Senhor. O verdadeiro comandante não era Josué, por mais preparado que estivesse, mas o próprio Deus. O anjo do Senhor não se colocou de um lado ou de outro, porque ele não luta por interesses humanos. Ele luta pelo propósito divino. Josué, ao perceber a grandiosidade daquele momento, caiu com o rosto em terra e o adorou, perguntando: "Que diz meu senhor ao seu servo?" A atitude dele mostra humildade, submissão, reconhecimento de que não era o centro da batalha. E o anjo respondeu com uma ordem que soa familiar: "Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo." Era a mesma ordem que Moisés havia recebido diante da sarça ardente. O paralelo não é coincidência. Assim como Moisés foi confirmado em sua missão pelo encontro direto com Deus, Josué também estava sendo confirmado agora, diante da grande missão de conquistar Canaã. Esse detalhe é fundamental. O verdadeiro segredo de Josué não era sua habilidade de guerreiro, mas sua dependência da presença de Deus. Antes de qualquer muralha cair, ele precisava entender que a vitória viria do alto. O encontro com o príncipe do exército do Senhor era uma lição clara. As batalhas que enfrentamos não são vencidas pela força do braço, mas pela intervenção divina. Esse episódio também revela algo sobre a guerra espiritual. Muitas vezes, achamos que nossos inimigos são apenas pessoas ou circunstâncias. Mas na realidade a luta vai muito além do que vemos. As muralhas de Jericó não eram apenas pedras empilhadas. Representavam fortalezas espirituais que só poderiam ser derrubadas pelo poder de Deus. Por isso, antes da conquista, Josué teve que se prostrar, reconhecer sua dependência e alinhar-se com o verdadeiro comandante. Quantas vezes não passamos pelo mesmo processo? Nos deparamos com muralhas em nossa vida, problemas financeiros, crises familiares, enfermidades, medos interiores, e nos perguntamos: de que lado Deus está? Será que Ele está comigo ou contra mim? Mas a resposta continua sendo a mesma. Deus não está de um lado humano, Ele está do lado de seu propósito eterno. A pergunta não é se Ele está do nosso lado, mas se nós estamos do lado dele. Josué compreendeu isso rapidamente. Ele não discutiu, não tentou impor suas estratégias. Ele se rendeu. E essa rendição foi a chave para a vitória que viria. Antes que os muros de Jericó caíssem, o coração de Josué já havia se rendido ao comando divino. É isso que diferencia um líder comum de um líder levantado por Deus. A capacidade de entender que a guerra não é dele, mas do Senhor. Esse encontro também traz uma quebra de expectativa. Até aqui, Josué tinha recebido instruções claras: atravessar o Jordão, levantar memoriais, preparar o povo. Mas diante do anjo, ele não recebeu um plano de batalha imediato, e sim um chamado à adoração. É como se Deus estivesse dizendo: antes de lutar, você precisa adorar. Antes de agir, precisa se render. Antes de conquistar, precisa reconhecer que a vitória vem de mim. Isso muda completamente nossa perspectiva. Não vencemos apenas com força, inteligência ou planejamento. Vencemos quando colocamos Deus à frente, quando entendemos que Ele é o verdadeiro general. Foi essa lição que preparou Josué para obedecer à estratégia incomum que viria em seguida: marchar em silêncio ao redor da cidade. Se não tivesse se rendido diante do anjo, talvez jamais tivesse acreditado em um plano tão fora da lógica humana. Portanto, o encontro com o anjo do Senhor foi mais do que um momento místico. Foi o divisor de águas entre confiar em si mesmo ou confiar em Deus. Foi ali que Josué entendeu que a batalha de Jericó não seria vencida por espadas, mas pela obediência. E essa verdade continua ecoando até hoje.
Nossas muralhas caem quando nos rendemos diante do príncipe do exército do Senhor. Depois do encontro transformador com o príncipe do exército do Senhor, Josué já sabia que a vitória em Jericó não viria de métodos convencionais. Ele não estava mais diante de uma batalha comum, mas diante de um mover divino que exigia fé e obediência. O inimigo era real. Muros altos, portas cerradas, guerreiros preparados para resistir. Mas, acima de tudo, havia a certeza de que o Senhor estava no comando. Foi então que Josué recebeu de Deus uma estratégia completamente fora da lógica humana. Algo que nenhum manual militar ousaria sugerir: marchar em silêncio. A ordem era clara. Durante 6 dias, o povo deveria dar uma volta ao redor da cidade por dia, em silêncio, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas diante da Arca da Aliança. No 7º dia, dariam 7 voltas, e ao final, ao som das trombetas e do grito do povo, os muros cairiam. Pense no tamanho da quebra de expectativa. O povo estava preparado para lutar com espadas e lanças, mas Deus pediu silêncio e obediência. Humanamente parecia absurdo. Como é que muralhas cairiam apenas com passos e trombetas? Mas é justamente aí que reside o poder da fé. Confiar mesmo quando não faz sentido. Imagine a cena. No primeiro dia, eles marcham ao redor da cidade. Os soldados de Jericó, olhando de cima dos muros, provavelmente zombavam. Esses hebreus enlouqueceram, estão passeando ao redor da cidade em vez de atacar. Mas o povo de Deus seguia firme, passo após passo, em silêncio, carregando a presença do Senhor simbolizada pela arca. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, novamente. Dia após dia, o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Era um silêncio de fé, de expectativa, de confiança absoluta. Esse detalhe é impressionante. Às vezes, Deus nos pede para ficarmos em silêncio diante das nossas muralhas. Queremos gritar, reclamar, discutir, mas Ele nos ensina que há poder em calar e confiar. O silêncio deles não era vazio, era carregado de propósito. Cada volta ao redor da cidade era como um ato profético, como quem diz: ainda não caiu, mas vai cair. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. No 7º dia, o clima era diferente. O povo deu 7 voltas, e a cada passo a expectativa crescia. Quando as trombetas soaram e Josué deu a ordem para gritar, o impossível aconteceu. As muralhas de Jericó caíram por terra. Não foi explosão, não foi ataque, não foi por força humana. Foi um milagre direto do céu. Aqueles muros, que pareciam inabaláveis, vieram abaixo diante da fé e da obediência. Esse episódio revela algo profundo. Deus usa estratégias inesperadas para nos ensinar que a vitória não é nossa, mas dele. O povo precisava entender que não era a sua força que abriria caminho, mas a intervenção divina. E por isso, a glória seria inteiramente do Senhor. O que aconteceu em Jericó também nos mostra que muitas muralhas em nossa vida não caem com esforço humano. Elas caem quando obedecemos à voz de Deus, mesmo que o plano pareça estranho, até mesmo ridículo aos olhos do mundo. Talvez Ele peça para você orar em silêncio, esperar em paciência, dar passos de fé que ninguém entende. Mas é justamente essa obediência que abre espaço para o impossível acontecer. É curioso que a vitória veio depois do grito. O silêncio preparou o ambiente, mas o grito foi a explosão de fé coletiva. Era como se o povo dissesse em uníssono: nós cremos. Esse grito não foi de desespero, mas de confiança. Foi um grito que liberou o milagre, que ativou a promessa, que derrubou o que parecia indestrutível. E aqui está uma lição pessoal para cada um de nós. Quais são as muralhas que ainda resistem em sua vida? Talvez você esteja no processo das voltas silenciosas e tudo pareça igual. Mas saiba, no tempo de Deus, a muralha cai. O 7º dia sempre chega e com ele vem a vitória. Josué aprendeu e nos ensina que obedecer é mais importante do que entender. Se ele tivesse tentado usar estratégias próprias, talvez tivesse enfrentado batalhas sangrentas e demoradas. Mas porque obedeceu, viu o sobrenatural.
Esse episódio também ecoa no Novo Testamento. Hebreus 11:30 registra: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados 7 dias. Foi pela fé, não pela força, não pelo grito em si, mas pela fé que sustentou cada passo, cada silêncio, cada toque de trombeta. A vitória de Jericó não foi apenas sobre pedras e muros, mas sobre a incredulidade. No fim, Jericó se tornou símbolo eterno de que não há fortaleza tão alta que Deus não possa derrubar. E o que começou com silêncio terminou em vitória estrondosa. O episódio das muralhas de Jericó não foi apenas sobre Josué, nem sobre um milagre isolado. Foi um retrato poderoso daquilo que acontece quando um povo inteiro decide se unir em fé e obediência. Josué recebeu a ordem de Deus, mas a vitória não viria apenas pela sua liderança individual. Cada homem, cada mulher, cada sacerdote, cada criança que marchou em silêncio contribuiu para o cumprimento da promessa. Era necessário que todos caminhassem juntos, sem murmuração, sem desistência, em perfeita unidade. Pense por um instante. O povo de Israel tinha histórico de murmuração. Durante o deserto, várias vezes se levantaram contra Moisés, reclamaram da falta de água, do maná, até mesmo da liderança que Deus havia escolhido. Mas em Jericó, pela primeira vez, vemos uma nação inteira unida em obediência. Ninguém gritou antes da hora, ninguém abandonou a marcha, ninguém tentou criar seu próprio plano. Essa obediência coletiva foi o combustível para que o milagre acontecesse. Há algo de extraordinário nisso. A fé individual é poderosa, mas a fé coletiva tem um impacto ainda maior. Quando uma comunidade decide confiar em Deus de forma unânime, a atmosfera espiritual muda. Não foi apenas Josué crendo que as muralhas cairiam. Foi o povo inteiro sustentando a mesma expectativa, a mesma esperança, a mesma confiança. E essa união moveu o céu. O silêncio durante os 6 primeiros dias é um exemplo perfeito dessa fé coletiva. Você consegue imaginar milhares de pessoas andando ao redor da cidade, dia após dia, sem pronunciar uma palavra? O som que ecoava não era de vozes humanas, mas do toque das trombetas e dos passos firmes no chão. Esse silêncio não era vazio, era carregado de propósito, de disciplina, de confiança. Cada volta era como se o povo dissesse em uníssono sem palavras: confiamos em Ti, Senhor. E no 7º dia, quando finalmente veio o momento do grito, aquele clamor coletivo foi a expressão da fé de toda a nação. Não foi apenas um som alto. Foi o resultado de corações alinhados, de vozes unidas, de uma confiança compartilhada. O grito rompeu as barreiras não apenas físicas, mas espirituais. Era a prova de que a fé, quando vivida em comunidade, libera milagres ainda maiores. Esse princípio atravessa toda a Bíblia. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A união em fé atrai a presença de Deus. Em Atos, quando os discípulos estavam reunidos em oração, o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Da mesma forma, em Jericó, a obediência coletiva abriu espaço para o sobrenatural, e essa verdade é atual. Muitas vezes, queremos enfrentar nossas muralhas sozinhos, carregando fardos que foram feitos para ser divididos. Mas Deus nos chama a viver em comunidade, a marchar juntos, a compartilhar a mesma fé. Quando uma igreja, uma família, um grupo de amigos decide crer unido, as muralhas que pareciam intransponíveis começam a ruir. Outro detalhe importante é que a fé coletiva exige confiança mútua. Cada israelita precisava confiar que o outro não iria desistir no meio da marcha. Precisavam acreditar que todos estavam comprometidos com a mesma missão. Isso reforça a ideia de que a obediência a Deus também é responsabilidade compartilhada. A vitória não é apenas individual, mas de todos que se mantêm fiéis no processo. Podemos imaginar a emoção daquele 7º dia. Depois de 6 dias de silêncio, finalmente veio a ordem para gritar. E quando milhares de vozes ecoaram juntas, as muralhas não resistiram.
O som foi resultado da fé coletiva, da obediência que durou dias, da paciência de um povo que aprendeu a confiar no tempo de Deus. Aquele grito era mais do que som, era a materialização da confiança de toda uma nação. Esse episódio nos ensina que nossas vitórias também estão ligadas àqueles com quem caminhamos. Deus pode nos chamar individualmente, mas Ele nos coloca em uma comunidade de fé, porque sabe que sozinhos somos vulneráveis, mas unidos somos inabaláveis. O povo de Israel não derrubou Jericó com espadas, derrubou com fé compartilhada. E isso só foi possível porque estavam em unidade. Portanto, a história das muralhas é também a história de um povo que aprendeu a caminhar junto. Josué era o líder, mas o milagre foi coletivo. Isso nos convida a refletir: com quem temos marchado? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado, fortalecendo nossa fé, ajudando-nos a permanecer firmes até o dia do grito da vitória? No fim, Jericó caiu não apenas porque Deus assim determinou, mas porque um povo inteiro decidiu obedecer, confiar e marchar junto até o fim. E quando o céu encontra a unidade da terra, as muralhas não têm escolha. Elas caem. Antes de qualquer vitória grandiosa, Deus sempre conduz o seu povo a um momento de consagração. Foi assim com Josué e os israelitas em Gilgal. Depois de atravessarem o Jordão de maneira sobrenatural, com o rio abrindo caminho diante deles, e antes de enfrentarem Jericó, o Senhor os levou a este lugar estratégico, não apenas geográfico, mas espiritual. Gilgal se tornaria símbolo de preparação, santificação e identidade renovada. É importante entender o cenário. O povo que agora estava prestes a conquistar Canaã era formado por uma nova geração. Aqueles que haviam saído do Egito, com exceção de Josué e Calebe, já haviam perecido no deserto por causa da incredulidade. Essa nova geração não havia passado pelo sinal da aliança, a circuncisão, e Deus ordenou que fosse realizada ali, em Gilgal, antes de qualquer batalha. Isso nos ensina algo profundo. Não se pode viver as promessas de Deus sem antes renovar a aliança com Ele. Gilgal foi o lugar em que Deus disse a Josué: "Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito." Em outras palavras, o peso da escravidão, a vergonha do passado, as marcas da servidão finalmente seriam removidas. Antes de derrubar muralhas, o povo precisava entender que não eram mais escravos, mas filhos da promessa. Gilgal representava esse ponto de virada. E o que isso significa para nós hoje? Muitas vezes estamos ansiosos pelas grandes conquistas, pelas vitórias visíveis, mas Deus nos chama primeiro a parar em Gilgal, a tratar do coração, a renovar nossa identidade. As muralhas externas só caem quando as internas já foram derrubadas. O Egito pode ter ficado para trás geograficamente, mas ainda precisava sair da mente e do coração do povo. Gilgal foi o lugar em que isso aconteceu. Outro detalhe marcante em Gilgal foi a celebração da Páscoa. Essa foi a primeira vez que o povo celebrou a Páscoa na Terra Prometida. O maná, que havia sustentado Israel por 40 anos no deserto, cessou e eles passaram a comer do fruto da terra. Isso simboliza transição, de provisão extraordinária para provisão abundante, de dependência do deserto para a colheita da promessa. Gilgal, portanto, não foi apenas um lugar de consagração, mas de transformação. Esse ponto é fundamental. Antes de conquistar Jericó, Israel precisou compreender que a fidelidade de Deus não mudaria, mas a forma de agir poderia mudar. O maná cessou, não porque Deus os abandonou, mas porque agora eles estavam entrando em uma nova fase. Da mesma forma, na nossa vida, há momentos em que Deus muda a forma de nos sustentar. E se não estivermos atentos, podemos confundir mudança com ausência. Gilgal nos ensina a confiar que mesmo quando a provisão muda de forma, a fidelidade de Deus permanece a mesma. Outro aspecto poderoso de Gilgal é que ele se tornou memorial. As 12 pedras retiradas do Jordão foram erguidas ali como sinal permanente do que Deus havia feito.
Cada vez que alguém passasse por Gilgal, poderia lembrar: aqui foi o lugar em que o Senhor abriu caminho. Aqui foi o lugar em que renovamos nossa aliança. Aqui foi o lugar em que a vergonha do Egito foi removida. Gilgal era um lembrete constante de que a vitória vinha da presença de Deus, não da força humana. Esse memorial também aponta para algo prático. Precisamos ter nossos próprios Gilgais, lugares de lembrança e consagração. Pode ser uma experiência de oração, um testemunho de provisão, um momento em que Deus nos livrou. Esses marcos nos ajudam a permanecer firmes quando enfrentamos novas batalhas, porque nos recordam do que Ele já fez. Gilgal, portanto, nos mostra que não há conquista sem santificação. O povo não poderia entrar em Jericó sem antes se alinhar espiritualmente. Deus estava ensinando que a verdadeira vitória começa dentro de nós. Antes de enfrentar muralhas externas, precisamos derrubar as internas: o medo, a incredulidade, as marcas do passado. E isso também é uma quebra de expectativa. Humanamente, seria mais estratégico atacar Jericó logo após atravessar o Jordão, aproveitando o impacto do milagre recente. Mas Deus ordenou parar, consagrar e esperar. Às vezes, queremos agir rápido, mas o Senhor nos chama a pausar, porque entende que sem identidade renovada, a vitória pode se tornar derrota. Por isso, Gilgal não foi perda de tempo, mas preparação essencial. Foi ali que Deus levantou um povo consagrado, com identidade restaurada, pronto para enfrentar os maiores desafios. Chegou, enfim, o momento que marcaria para sempre a história de Israel: a queda de Jericó. Tudo o que havia sido preparado até aqui, a travessia do Jordão, a consagração em Gilgal, o encontro com o anjo do Senhor e a estratégia em comum, culminava agora neste instante decisivo. Josué e o povo estavam diante da cidade mais imponente da região, com muralhas altas e grossas, aparentemente inabaláveis. Mas o que estava prestes a acontecer mostraria que as maiores fortalezas humanas não podem resistir ao poder de Deus quando seu povo obedece. Durante 6 dias, os israelitas obedeceram à ordem de Deus de forma quase militar. A cada amanhecer, eles se levantavam, formavam suas fileiras, os sacerdotes assumiam suas posições com as trombetas e a arca da aliança ia à frente. Eles marchavam ao redor da cidade em silêncio absoluto, sob o olhar desconfiado e zombador dos habitantes de Jericó. Do alto das muralhas, os inimigos riam, debochavam, talvez até arremessassem palavras de desprezo. É isso que vocês chamam de guerra? Andar em círculos. Mas Israel seguia firme. Esse silêncio era em si mesmo uma mensagem. Cada volta ao redor da cidade era como uma proclamação silenciosa de fé. Nós confiamos em Deus, mesmo que ainda não vejamos nada. O povo inteiro estava aprendendo que obediência é, muitas vezes, mais poderosa do que palavras. E essa obediência coletiva era o verdadeiro combustível da vitória. No 7º dia, a atmosfera estava diferente. Josué havia dito: hoje o Senhor entregará Jericó em vossas mãos. O povo sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. A ordem era clara: dar 7 voltas naquele dia. Imagine a tensão crescente a cada volta. As trombetas soavam, os passos ecoavam, e o coração de cada homem e mulher batia mais forte. Até que na 7ª volta, Josué deu a ordem que mudaria tudo. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O que aconteceu em seguida foi um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Ao som das trombetas e ao grito de fé do povo, as muralhas de Jericó caíram por terra. Não foi explosão, não foi força humana, não foi catástrofe natural. Foi o poder de Deus respondendo à obediência de seu povo. Aquilo que parecia inabalável ruiu em questão de instantes, provando que não há barreira que resista quando o céu intervém. E aqui está a grande lição. A vitória não veio porque Israel tinha um exército mais forte, mas porque eles obedeceram a cada detalhe da ordem de Deus. Obediência foi a chave que derrubou as muralhas. Fé é importante, mas fé verdadeira sempre se manifesta em obediência prática.
O povo creu e por isso fez exatamente como o Senhor mandou. Outro detalhe impressionante é que a vitória foi coletiva. As muralhas não caíram diante de Josué apenas, mas diante de todos. Cada grito fez parte do milagre. Essa é a força da fé em unidade. Quando todos obedecem juntos, as muralhas caem de maneira ainda mais estrondosa. Mas Jericó também traz uma mensagem de santidade. Deus ordenou que a cidade fosse completamente destruída e que nada fosse tomado para uso próprio, pois era o primeiro fruto da conquista, separado para o Senhor. Isso mostra que a vitória não era apenas sobre os inimigos, mas também sobre a tentação da ganância e da desobediência. Obedecer significava também consagrar os resultados a Deus, e há algo profundamente simbólico na queda de Jericó. As muralhas representavam o que parecia impossível aos olhos humanos. Todos sabiam que invadir aquela cidade era inviável, mas Deus escolheu justamente esse cenário para mostrar seu poder. É como se ele estivesse dizendo: quando vocês obedecem, eu derrubo o impossível. Da mesma forma, em nossas vidas, existem muralhas que parecem intransponíveis, vícios, enfermidades, relacionamentos destruídos, medos profundos. Mas a obediência à voz de Deus continua sendo a chave que abre o caminho para o milagre. Podemos imaginar a cena após a queda. O povo de Israel entrando na cidade, atônito com o que havia acabado de acontecer. As palavras de Josué se cumpriam diante de seus olhos. O Senhor entregou Jericó em vossas mãos. Era a primeira vitória em Canaã, a confirmação de que Deus estava com eles e que nada poderia impedir o cumprimento da promessa. E mais uma vez, tudo começou com algo simples: obedecer. Não era preciso entender a lógica, não era preciso discutir os detalhes, não era preciso questionar. Bastava confiar que Deus sabia o que estava fazendo. Esse episódio nos desafia hoje a refletir. Quantas vezes nossas muralhas ainda estão de pé porque não tivemos coragem de obedecer ao que Deus nos mandou? Talvez Ele já tenha dado a direção, já tenha mostrado o caminho, mas estamos esperando por algo mais lógico, mais palpável. A queda de Jericó nos lembra que a obediência, por mais simples ou estranha que pareça, libera o impossível. Depois da queda das muralhas de Jericó, a história de Josué não parou. Aquela vitória foi apenas o começo de uma trajetória marcada pela fé e pela obediência, que conduziu Israel na conquista da terra prometida. Mas mais do que batalhas vencidas e territórios conquistados, o maior legado de Josué foi o exemplo de coragem e liderança baseada na presença de Deus. Ele nos mostra que o segredo de uma vida vitoriosa não está em talentos pessoais ou em força humana, mas em ouvir e obedecer ao que o Senhor diz. Josué não foi apenas um sucessor de Moisés. Ele foi o líder que mostrou a uma nova geração que a promessa de Deus não falha. Moisés havia conduzido o povo até a porta da terra prometida, mas foi Josué quem entrou com eles, quem viu as promessas se tornarem realidade. Isso nos lembra que cada líder é levantado para cumprir um propósito específico e que Deus sempre tem alguém preparado para dar continuidade à obra. O que torna o legado de Josué tão inspirador é o equilíbrio entre coragem e dependência. Ele foi um guerreiro valente, que não temia lutar contra reis poderosos e exércitos mais numerosos, mas ao mesmo tempo sabia que sua força vinha do Senhor. Desde o primeiro dia, quando ouviu a ordem, ser forte e corajoso, até os últimos momentos de sua vida, Josué viveu consciente de que a vitória não vinha de suas mãos, mas da presença de Deus no meio do povo. Essa consciência moldou seu estilo de liderança. Josué não governava com base em sua própria autoridade, mas na palavra de Deus. Em várias ocasiões, ele lembrava ao povo que a prosperidade dependia da obediência à lei do Senhor. Não era suficiente conquistar cidades e terras, era preciso permanecer fiel à aliança. Seu foco não estava apenas em vitórias externas, mas em fidelidade interna.
Um dos momentos mais marcantes de sua liderança foi sua declaração diante de toda a nação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras atravessaram os séculos porque revelam a essência do seu caráter. Josué não apenas liderava o povo, ele liderava sua família, sua vida, seu coração. Sua fé era pessoal antes de ser pública, e isso dava autoridade ao que ele dizia. O legado de Josué também mostra que a verdadeira liderança inspira gerações. Até hoje, sua história é lembrada como símbolo de fé inabalável. Ele nos ensina que as muralhas caem quando confiamos, que as promessas se cumprem quando obedecemos e que a presença de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer batalha. Josué não deixou apenas memórias, deixou um modelo de vida baseado em coragem e fidelidade. Outro aspecto poderoso do seu legado é a forma como ele enfrentava desafios. Em vez de ser paralisado pelo medo ou pela dúvida, Josué transformava cada obstáculo em oportunidade para ver a glória de Deus. Jericó era impossível, mas caiu. Os reis inimigos eram numerosos, mas foram derrotados. Cada vitória reforçava a fé do povo e mostrava que nada pode resistir quando Deus está à frente. Esse exemplo continua atual. Hoje também enfrentamos muralhas, inimigos invisíveis, desafios que parecem além da nossa capacidade. E assim como Josué, precisamos aprender a ser fortes e corajosos, não porque confiamos em nós mesmos, mas porque confiamos no Deus que nunca falha. O legado dele é um chamado para todos nós, viver com fé prática, com coragem diante dos gigantes e com obediência às instruções do Senhor. Há ainda outro ponto importante. Josué nos mostra que liderança verdadeira não é sobre conquistar para si, mas sobre levar outros a viverem as promessas de Deus. Ele não entrou em Canaã sozinho, conduziu toda uma nação. O maior triunfo de Josué não foi ter terras, mas ver um povo inteiro herdando o que Deus havia prometido. Isso revela a essência do chamado de um líder espiritual: ser instrumento para que outros vivam aquilo que o Senhor planejou. O legado de Josué também aponta para Cristo. Assim como ele conduziu Israel à terra prometida, Jesus é o verdadeiro Josué que nos conduz à herança eterna. Josué derrubou muralhas físicas. Cristo derrubou a maior muralha de todas, a do pecado, para que tivéssemos acesso à vida eterna. A história de Josué é, portanto, uma sombra do que seria plenamente realizado em Jesus. E esse é o ponto que nos prende até hoje à sua história. Josué não é apenas uma figura distante do Antigo Testamento. Ele é um exemplo vivo de que a fé vence, de que a coragem sustenta e de que a obediência abre portas impossíveis. Sua voz continua ecoando: ser forte e corajoso. Cada vez que lemos sua trajetória, somos convidados a refletir: quais muralhas precisam cair em nossa vida? Quais promessas ainda estão diante de nós, esperando apenas pela obediência para se cumprirem? Quais passos de fé Deus está nos chamando a dar? O legado de Josué nos lembra que a resposta está sempre em confiar e obedecer. E, assim, sua história não termina apenas com a conquista da terra, mas continua viva em cada pessoa que decide acreditar no impossível, derrubar muralhas pela fé e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra sobre Josué falou ao seu coração. E se Deus usou essa mensagem para te lembrar que nenhuma muralha é grande demais diante da fé, eu quero te pedir algo muito especial. Primeiro, se inscreva agora no canal. Esse passo simples garante que você continue recebendo palavras de fé e esperança como esta. E se você sentiu algo diferente durante esse vídeo, se o Espírito Santo falou contigo, esse é o momento de se juntar à nossa família de fé. Segundo, escreva nos comentários a frase "eu recebo". Isso é mais do que um gesto. É uma declaração pública de fé, dizendo: eu creio que Deus ainda derruba muralhas. Sua palavra pode fortalecer outras pessoas que também estão passando por lutas. Terceiro, deixe o seu like.
Cada curtida faz esse vídeo alcançar mais vidas, espalhando essa mensagem de coragem e esperança para quem mais precisa. E, por último, não pare aqui. Já tem um novo vídeo preparado para você, está aparecendo na tela agora. Clique e continue essa jornada, porque Deus tem muito mais para falar com você.